Dando continuidade, artigo 62. A formação docente para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura plena. Então vejam, para atuar, licenciatura plena. Porém, é admitido como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos 5 primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal. Então é aquilo que já falamos. Quando não se tem o pedagogo com a formação superior, é admitido o nível médio para que se dê aula. Então a lei aqui ela traz uma recomendação, porém a gente já viu anteriormente, aqui mais especificamente ele vai nos dizer da formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos 5 primeiros anos, e também que pode ser também oferecida em nível médio, na modalidade normal. E às vezes quando não tem nem a normal magistério, aí o prefeito, o secretário de educação contrata o que tem só o nível médio e dá aula desse mesmo jeito. Claro que a qualidade fica muito aquém, muito a desejar, porém é a nossa realidade brasileira. Parágrafo 1º. O poder público promoverá a formação inicial, a formação continuada e a capacitação profissional. Então, o poder público municipal, estadual, federal, na sua área de competência, ele vai promover essa formação. E parágrafo 2º, a formação continuada e a capacitação pode ser por educação à distância. Então, ele tem essa opção de adotar essa metodologia para continuar aperfeiçoando o seu quadro de profissionais. Parágrafo 3º. A formação inicial dará preferência ao ensino presencial. Subsidiariamente, utilizará recursos tecnológicos. Então, notem que aqui ao mesmo tempo que no artigo 62 ele diz que pode ser para formação continuada e capacitação EAD, ele fala que a inicial tem que dar preferência para o presencial. Porém, é permitido utilizar recursos tecnológicos. E se é assim, hoje temos aí o que? Uma explosão, caiu na graça do mercado os cursos de licenciatura à distância. Então hoje a pessoa faz licenciatura numa instituição de São Paulo, do Rio de Janeiro, de outros centros aí, sem nem saber onde fica a instituição, sem nem ter a mínima noção de quem são os professores, faz tudo à distância. E aí até o estágio mesmo, tudo o pessoal vai, faz ele numa escola, apresenta o relatório por e-mail, por PDF e conclui a sua formação. Então uma das questões aqui a serem levantadas é que preferência só para o inicial, o presencial, porém é admitido. Então, fica aí a inteligência da lei. Artigo 65. A formação docente, exceto, então, aqui ele está dizendo o seguinte, para a educação superior, incluirá prática de ensino de, no mínimo, 300 horas. Então, todo professor, quando ele faz a sua formação, seu curso superior, ele tem que fazer um estágio de, no mínimo, 300 horas. Agora, o que ocorre? Quando ele vai dar aula na faculdade em curso superior, não é necessário ele fazer estágio. Então, basta que ele faça a sua formação e ele já pode assumir a turma. Agora, uma observância que vem aqui é que esse estágio, às vezes, algumas instituições fazem ele com supervisão. O professor vai a campo supervisionar o trabalho dos estagiários. Em outras instituições, não. O estágio não é supervisionado, fica a critério do aluno escolher a instituição, o horário, o local e a forma dele trabalhar. Então, às vezes isso acontece. E a gente sabe que o estágio supervisionado tem uma qualidade maior, porém também tem um custo maior. Artigo 67. Promoção e valorização do profissional da educação. Então, nós vimos quem são os profissionais da educação,
quais são os requisitos para a formação desses profissionais, e agora veremos que a promoção e a valorização tem que acontecer por lei. Inciso 1º, o ingresso será exclusivamente por concurso público de provas e de títulos. Então, notem que quando se abre um concurso, geralmente pede lá títulos de pós-graduação terão 1 ponto, de mestrado terão 5, de doutorado terão 10. É só um exemplo, mas tem o concurso público de provas e de títulos. E aí, em alguns casos, até a quantidade de anos de experiência na atuação pode ser considerados. Inciso 2º, aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado. Então, notem que aqui pode ser cobrado pelo centro de seleção, está em vermelho, destacando, por exemplo, a seguinte questão: o professor que vai fazer um mestrado pode pedir uma licença e fazer o seu curso, porém, durante esse período ele não vai receber o salário porque ele não está trabalhando. Falso. Ele pode receber o salário enquanto ele estiver fazendo um mestrado, doutorado ou uma pós-graduação que seja. O município aqui, por lei, pode incentivar e pagar o salário para que eles se qualifiquem, para que eles estudem. E agora aqui o inciso 3º, o piso salarial profissional. Lembrando que quando vimos os deveres e os princípios da educação, na LDB falava-se da valorização profissional, porém não falava do piso salarial. A LDB não fala nesse momento, porém lá não tem como princípio e nem como dever do Estado o piso salarial. E aqui a LDB já traz. Na Constituição, sim, já vem o piso salarial lá como um dever do Estado, lá como um princípio que seria constitucional, pagar o piso salarial profissional da categoria. Inciso 4º, progressão funcional baseada na titulação ou habilitação e na avaliação do desempenho. Então, a cada quantitativo de anos, o profissional tem lá os quinquênios, as letrinhas, as progressões verticais, horizontais. E aí, baseado em quê? Na titulação, cada vez que ele faz uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, ele já começa a ter uma progressão de salário. E também na avaliação do desempenho. Quando ele tem um bom desempenho, uma aprovação boa, e aí ele consegue uma alfabetização boa, ele acaba sendo reconhecido e valorizado e promovido funcionalmente no plano de carreira. Inciso 5º, período reservado aos estudos, planejamento e avaliação incluídos na carga de trabalho. Então vejam que aqui o profissional da educação ele tem um período incluído. Então, geralmente, cada rede, cada sistema define lá um período no mês ou na semana para que ele faça o planejamento das atividades pedagógicas dentro da sua jornada de trabalho. Ou o sistema dá folga para ele no final do período ou antes, para que ele possa se planejar para o período subsequente. Inciso 6º, condições adequadas de trabalho. Então vejam, aqui a quantidade de alunos, a turma, enfim, a quantidade de salas na escola, o sistema vai ver uma condição adequada e colocar, olha, esse espaço cabe 5 salas de aula, cada sala de aula cabe 30 alunos. Então essas condições adequadas de trabalho, quadro, carteira, armário, livros, é o poder público na esfera de sua competência quem vai fornecer. Parágrafo 1º, a experiência docente é pré-requisito a critério do sistema. Então aqui ele traz a seguinte menção: se vai ter um concurso, pode ser, se o sistema ou a rede quiser colocar, cada ano de trabalho equivale a meio ponto.
Então, quer dizer, seria uma forma dele pegar um professor que já tenha mais experiência de trabalho em sala de aula, embora essa experiência não signifique qualidade. Parágrafo 2º, funções do magistério. Então, direção, coordenação, assessoramento pedagógico são considerados professores. E às vezes a gente vê em algumas redes, alguns sistemas, o secretário de educação, o prefeito, cria sua lei e diz assim, que o profissional que tenha efetivo trabalho dentro de sala de aula, ele precisa, para se aposentar, ter 25 anos de trabalho. Aí no momento da aposentadoria, ele vai e pede aposentadoria, o departamento lá do prefeito diz assim, não, você ficou 2 anos na direção, então você não pode se aposentar, você tem que trabalhar mais 2 anos dentro de sala de aula para aposentar, aposentadoria especial como professor. Então, quer dizer, está errado. Aqui a lei está garantindo, olha, se ele ficou esses 25 anos de trabalho dentro de sala de aula, ou na direção, na coordenação, assessoramento pedagógico, é tempo de magistério. Então não pode o prefeito dizer que não. Ele tem que pagar essa diferença porque ele não ficou dentro de sala de aula, não sofreu desgaste com o aluno, enfim, dentro do contexto da sala de aula. Então está errado. Fica aí um esclarecimento, embora está tendo agora a reforma na Previdência, mas tem essa opção.